Gente, vamos recomeçar então. E eu queria ler com vocês Romanos 3, versos 9 a 20. E agora a gente trata do nosso chamado pecado pessoal, pecado individual. Nós lemos antes Salmo 51. E o ponto aqui é o seguinte: o pecado entra na criação por conta da rebelião de Adão e Eva. E o ato louco deles tem consequências para toda a humanidade. Nós agora somos nascidos e criados em pecado, como o salmista diz. Só que do outro lado, nós também deliberadamente pecamos. Então os teólogos têm feito uma distinção entre o pecado original e agora o nosso pecado pessoal. O pecado que nós cometemos, aquele pecado com o qual aquele estado de rebelião com o qual nós concordamos. Okay? Na estrutura aqui, Romanos 3, 9 a 18, eu estou citando Romanos duas vezes, porque Romanos é a teologia sistemática de Paulo. Okay? É o texto onde Paulo consegue compactar da forma mais organizada possível os dogmas centrais da fé cristã. Então, na estrutura do livro de Romanos, voltando um pouquinho, Romanos 1, 18 a 32, Paulo mostra que os poderosos estão debaixo da ira de Deus. Aqueles que detêm poder, estão em posição de poder, estão debaixo da ira de Deus. Puxa, mas de onde Franklin está tirando isso aí? Quem que, por exemplo, adorava aves, quadrúpedes e répteis do Império Romano? Estrutura imperial. Pensa na legião romana. O que adornava o estandarte da legião romana? Uma águia, um boi. Esses eram os adornos que iam lá em cima na águia imperial. Eles eram cultuados, eram adorados. O que ia no escudo de um legionário romano? As asas da águia imperial. O que ia na moeda que circulava, os denários e sestércios que circulavam no mundo antigo? O símbolo da águia imperial. O mundo romano, os poderosos, eles adoravam aves, quadrúpedes e répteis. Então, o que Paulo estabelece em Romanos 18 a 32, no capítulo 1, é que aqueles nos palácios de poder são pecadores. Romanos 2, 1 a 16, Paulo lembra que os moralistas são pecadores. A fraseologia do verso 1 é igual à fraseologia do verso 18. Ambos são indesculpáveis. Verso 2, capítulo 1, ambos estão debaixo do juízo divino. Verso 5, tanto o poderoso como o moralista, eles estão debaixo da ira santa de Deus. Para quem acha que a ira é um conceito do Antigo Testamento, você está vendo a ira aqui. E só um parênteses aqui, hoje a tendência de alguns pregadores um pouco mais liberais é ridicularizar o conceito da ira divina, mas nós só podemos falar do amor divino se falamos da ira divina. Ambos são antropomorfismos. Ambos são formas que Deus escolheu de revelar-se a gente de uma forma que a gente entende. De um lado, Deus ama pecadores, do outro lado, Deus tem desprazer a respeito dos nossos atos, dos nossos pecados. Okay? Então, a ira santa de Deus não é um conceito meramente do Antigo Testamento, também presente no Novo Testamento. E quem não entende isso, não entendeu nada ainda de Sagrada Escritura. Okay? E nada a respeito de quem é Deus. Romanos 2, 17 até 3, verso 8. O homem da igreja, a mulher da igreja, o religioso, também está debaixo da ira divina. Aquele que tem a aliança, aquele que tem a circuncisão, / sacramento, aquele que tem o oráculo, / profecia, / palavra, se ele não foi circuncidado em seu coração, ele também está debaixo da ira divina. Então, os poderosos, os moralistas, os religiosos, todos debaixo da ira santa de Deus. Aí entra agora Romanos 3, 9 a 18. Que se conclui? Temos nós, religiosos, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Isso aqui é pavoroso. Paulo faz um pupurri de versos bíblicos de Salmos e de Isaías e descreve a nossa natureza de uma forma gráfica aqui. Como está escrito, não há
um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. O que Paulo quer mostrar aqui? Que toda a humanidade, todo ser humano, após Adão e Eva, peca, tanto no seu caráter como na sua conduta. Em Adão, aqueles que estão em Adão são pecado da cabeça até os pés. O texto aqui é gráfico. Entra as primeiras declarações, que todos são iníquos, todos são transgressores, todos são pecadores, ninguém há que faça o bem, não há uma única pessoa que busque a Deus. Aí começa a garganta. O ímpio abre a boca, sua boca é uma sepultura. A sua língua é uma língua partida, cheia de veneno, a língua de cobra. Quando abre a boca, só sai maldição e amargura. E é ávido para fazer o mal, sai correndo para fazer a maldade. Só semeia destruição e miséria. Não conseguem entender o caminho da paz e não conseguem ter temor de Deus. Deus é resumido a bobagens inofensivas do tipo, é o cara lá do alto, o homem lá de cima, o velho e por aí vai. As pessoas simplesmente esquecem que estão debaixo do Criador do universo, aquele que reina sobre todas as galáxias, aquele diante do qual nós, que nos arrogamos ser o centro do universo, somos um grão de areia. Qual o ponto de Paulo aqui? O ponto de Paulo, o que ele quer argumentar com a gente aqui, é que não só nós fomos nascidos e criados em pecado, mas nós confirmamos com o nosso comportamento a herança maldita que nós recebemos de nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós ativamente pecamos enquanto estamos em Adão. Nós temos prazer do pecado. Nós gostamos do pecado. Como porquinhos no chiqueiro, a gente gosta de ficar lá, joga a patinha para cima, entra debaixo na lama, come lavagem. Em Adão, sem Deus e sem Cristo, nós temos prazer nisso. Em Adão, nós não temos como sair desse dilema. Então, os teólogos têm usado dois vocábulos, agora a gente começa a entrar na questão do livre-arbítrio também. Os teólogos têm usado dois vocábulos para resumir o nosso dilema. Os dois vocábulos são depravação total e incapacidade total. Pelo primeiro, os teólogos não querem dizer que os seres humanos, após a queda, são totalmente maus, totalmente depravados. Eu ia dizendo para algumas pessoas naquele intervalo que a imagem de Deus permanece na gente, mesmo após a queda maldita de Adão. Por isso que o pior pecador do nosso meio ainda tem dignidade. Porque ele ainda tem um resquício da imagem de Deus fraturada, suja, mas ele ainda permanece como um homem, como uma mulher, criada à imagem e semelhança divina. Mesmo que seja uma caricatura de gente, um rascunho da maldade, ainda assim ele é digno, porque foi criado à imagem e semelhança divina. Do outro lado, a expressão depravação total significa que cada esfera da nossa humanidade foi maculada pelo pecado. O nosso intelecto é manchado pelo pecado. Por isso que o ser humano não consegue chegar a Deus por argumentos racionais, por argumentos puramente dedutivos ou indutivos. Os nossos afetos foram manchados pelo pecado, por isso que a gente não consegue amar a Deus sem Cristo de forma desprendida, enquanto em Adão. As nossas memórias foram manchadas pelo pecado. Quer ver isso? Lembra como você às vezes reconstrói brigas e diálogos que você teve no passado, diálogos amargos. Muitas vezes a gente reconstrói esses diálogos, essas brigas, nos colocando numa luz mais favorável. Nossa memória
prega peças a gente, ou a gente usa o intelecto para levar a nossa memória a pregar peças na gente, porque nós estamos debaixo do pecado, embrutecidos e vendidos ao pecado. A vontade foi maculada e escravizada ao pecado. Nós não temos mais liberdade. Quem tinha liberdade era Adão e Eva. Agora nós não temos mais liberdade. Ontem eu fiz um jogo de palavras, eu quero aprofundar ele um pouquinho. Agostinho era brilhante. Agostinho fez uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. Adão tinha livre-arbítrio e tinha liberdade. O que significa livre-arbítrio e liberdade na fraseologia agostiniana? Livre-arbítrio é a experiência da escolha psicológica. Adão, ele fazia escolhas no paraíso. A liberdade era a capacidade de fazer uma escolha contrária e permanecer firme nessa escolha. Então Adão não só tinha o livre-arbítrio, Adão não só experimentava fazer escolhas, mas Adão também tinha liberdade essencial. Após a queda de Adão, nós continuamos fazendo escolhas. Nós continuamos tendo o que Agostinho dizia, que era o livre-arbítrio. Nós experimentamos fazer escolhas dia a dia, mas nós não temos mais liberdade. Nossas escolhas agora são compatíveis com a nossa natureza. Nossa natureza não é pecaminosa? Nós agora não somos maus? Nós somos incapazes de fazer o bem? Nós não buscamos a Deus? Ok. Todas as nossas escolhas são coerentes com a nossa natureza. Nós temos liberdade para ir para o inferno. E pior, nós temos prazer em correr para o inferno. Se nos fosse dada a oportunidade, em Adão, aqueles que estão em Adão, esses se levantariam, assassinariam Deus, o Criador, o Santo, aquele que nos ama desde antes da fundação do mundo, ou melhor, aquele que amou os piores pecadores desde antes da fundação do mundo, e esse que assassinou Deus assentaria no lugar dele lá no trono do universo. Então, de um lado, nós continuamos homens e mulheres com dignidade. Do outro lado, o pecado mudou o que nós éramos. Antes nós experimentávamos bondade original em Adão. Agora nós somos maus. Todas as esferas da nossa humanidade vendidas ao pecado. E, consequentemente, a vontade, inclusive, buscando o pecado. Eu levantei essa questão ontem. Quando eu dava aula, há muito tempo atrás, eu dava aula num ambiente mais arminiano, e aí os arminianos ficavam muito chateados, irritados, e a aula, como eu falei ontem, então, pegava fogo, né? Todo mundo acordava. Geralmente era de manhã cedo, a aula de teologia, então todo mundo acordava nessa hora. Mas era muito engraçado isso. A pessoa lá defendia veementemente que ela tem livre-arbítrio, ela tem o poder de escolhas contrárias, ela é autônoma. E eu perguntava para ela, de forma irônica, sarcástica, mas eu tinha que perguntar, você tem livre-arbítrio? Ela dizia, tem. Você então pode fazer escolhas contrárias, então. Sim, eu posso, eu tenho, Deus me deu livre-arbítrio. Ok, então para de pecar. Nunca mais peque. Se você é autônomo de fato, se você ainda mantém o poder de fazer escolhas contrárias, então clique, mexe no botãozinho aí e para de pecar. Aí o cara ficava quieto, aí eu virava para o cara e falava, pô, você é muito sem vergonha, né? Você tem livre-arbítrio e não quer parar de pecar? Sem vergonhice, cara de pau, pô. Parece torcedor do Corinthians, do Flamengo, né? Então, aqui eu posso fazer piada, não posso fazer piada de Fortaleza e Ceará, né? Campo minado, né? Mas Flamengo, Fluminense não adianta porque eles são inofensivos. Fluminense nunca fez mal a ninguém, então a gente não vamos fazer piada com os Flores, não. Né? Unimed Futebol Clube, mas ok. Mas, sem vergonha, se o cara diz que ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher Deus a qualquer momento, ele pode escolher transcender o seu mal essencial, por que ele não faz isso? Aqui e agora. Porque ele não consegue. Paulo não tinha essa imagem. Nós temos. O problema do crack hoje no Nordeste. Cariocas trazendo crack para cá. Os traficantes lá do Rio de Janeiro. Você já viu um viciado em crack? Parece um rato. O cara... lembrei de Lutero. Né? Lutero dizia que o pecado nos enverga sobre nós mesmos. Faz a gente ficar numa posição fetal. Você pega um cara viciado em crack, ele fica lá mexendo o nariz
e vai se encolhendo, se embrutecendo. Isso é a alma de quem não crê em Cristo. Isso é a alma de quem está ligado em Adão ainda. Isso é muito radical? Ok, vamos dar uma olhada em Efésios 2, então. E aí entra o segundo vocábulo, a incapacidade total. Olha Efésios 2, 1 até 3 aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está incluindo todo mundo aqui, todos aqueles que estão em Adão ainda. Por que eu estou tentando fazer essa distinção? Porque amanhã eu quero trabalhar o fato de que aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram eleitos por Deus o Pai e entregues ao seu Filho, reconciliados com o seu Filho, recebendo o Espírito Santo, eles têm uma nova imagem. A imagem neles é reconstruída. Então nós temos que tratar aqui daqueles que estão ainda em Adão. Então aqueles que estão em Adão, como eles são descritos aqui? Primeiro, eles são descritos como gente morta. Morta. Eu já vi pregadores pelagianos descrevendo o drama da salvação da seguinte forma. O pecador está no barco, aí você tem lá uma boia do catolicismo, uma boia do espiritismo, e agora você tem a boia do evangelho, e aquele cara no barco, no mar, na tormenta terrível, ele pode pular no mar pela sua própria força e nadar em direção à boia de Cristo e se agarrar àquela boia e agora ele está salvo. Isso é tosco. O pecador não está no tombadilho, o pecador está no porão, o barco já furou e o pecador está morto. Morto. Isso é muito radical. E aqui, se você está escandalizado comigo, está chocado talvez com o texto bíblico, o ponto aqui é o seguinte: se a gente não tem uma visão radical do pecado, a gente não vai se encantar com a beleza da salvação que Deus dá em Jesus Cristo. O ser humano, em Adão, ele está morto. Como um morto pode escolher? Como um morto pode transcender a si mesmo pela sua própria força? Continuando. Eles estão mortos aonde? Nos seus delitos e pecados. Eles não só têm uma categoria essencial de morte espiritual, mas eles, por assim dizer, estão mortos num leito de pecado e de delito, de maldição. O caixão deles fede. É um caixão mal cheiroso. Aí Paulo agora muda a metáfora. Nós, crentes, não estávamos apenas mortos, enterrados num caixão de delito e pecado. Nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. O mundo aqui não é matéria, não é criação, porque a criação foi criada boa, originalmente por Deus. O mundo aqui é sistema, é ideologia. Ok, ontem eu fiz uma brincadeira com o PT. Espero que ninguém tenha ficado ofendido ou magoado comigo aqui. De um lado, você tem liberdade para votar em quem você quiser. Nós vivemos numa democracia. E a gente tem que amar e valorizar um regime democrático, de fato, que garanta liberdades individuais, liberdade de expressão, etc, etc. O que um crente não pode é colocar sua esperança na ideologia. A ideologia escraviza. O mundo aqui pode ser traduzido como ideologia. Nós éramos escravos, cativos de uma ideologia anti-Deus. Uma ideologia que se levanta contra o próprio Deus. Um outro sistema de pensamento é que guiava a nossa visão de mundo. Nós éramos cegos para quem é Deus. Nós amávamos o partido, amávamos o Estado, achávamos que quando o partido chegasse ao poder, naquela consumação, ainda que fosse sobre a pilha de cadáveres, ok, agora nós temos novos céus, a nova terra. Nós temos agora, chegamos ao clímax do milênio. Agora, os proletários reinarão agora, mesmo que sobre a pilha de cadáveres. Como na China, como na própria União Soviética, como na Alemanha nazista. Então, de um lado, antes de nós termos nossos olhos abertos, ou usando a linguagem de Paulo em versos 4 em diante, antes de sermos vivificados,
antes de termos sido regenerados, nós não conseguimos pensar fora da caixinha. Nós éramos escravos das ideologias mundanas. Uma outra palavra bíblica para isso é anticristo. E aqui, pensando em termos joaninos, o espírito de uma era. Nós éramos escravos de uma era que odeia Jesus, ou odiava Jesus. Nós desprezávamos Cristo como muleta para fracos, religião de mulherzinha, como parafraseando Nietzsche lá no século XIX. Nós éramos escravos de um sistema mundano, de uma ideologia mundana. Nós não conseguimos pensar fora desse espectro. E é lamentável notar cristãos apoiando ideologias totalitárias, quando para o cristão, lá no fundo, só Deus é rei. E nós pertencemos ao novo reino. E nós esperamos novos céus e nova terra. Ao afirmar que só Deus é rei, puxa, isso é profundamente subversivo. Deveria levar a gente até ter cuidado quando canta o hino nacional. Porque a gente não deve ter outro Deus que não o Senhor. Lembra de uma das estrofes do hino? Pátria amada e idolatrada, salve, salve. E aí, como conciliar isso com a nossa fé no único Criador, no único Rei, no único Senhor? Por isso que o cristianismo era perseguido, porque ele é subversivo. A gente honra as autoridades, se elas protegem os bons contra os maus. E por isso a gente paga imposto. Mas a gente só adora a Deus. A gente só dá lealdade a Deus quando o Estado ordena algo contra Deus, como Pedro ensina, importa obedecer a Deus, não os homens. Segundo escravidão aqui, a gente era escravo do diabo. Para usar a linguagem dos cultos afros, nós éramos cavalos do diabo. Ele era um cavaleiro impiedoso que cavalgava a gente. Nós éramos marionetes na mão dele. E quem já participou de algum exorcismo, quem já viu um endemoniado, é uma condição terrível aquilo ali. Mas pior do que um endemoniado é aquela ação aparentemente invisível do demônio em nossa vida, do diabo em nossa vida, em que a gente está tão cego para o nosso pecado, que a gente prefere o jugo de Satanás do que o jugo divino. Nós não conseguimos fazer outra vontade que não a vontade de Satanás. Escravos das ideologias mundanas, escravos da idolatria ao Estado, idolatria ao poder, escravos de um poder maior, de uma potestade maior que o próprio diabo. Escravos da carne. A carne aqui também não é matéria, a carne aqui é a natureza pecaminosa. Qual é o ponto aqui? O ponto é que nós não conseguimos fazer escolhas contrárias à nossa natureza pecaminosa. Nossas escolhas eram coerentes com nossa natureza pecaminosa. Gente, na boa, como é que a gente pode atribuir livre-arbítrio a um pecador aqui? Como é que a gente pode atribuir a um pecador a liberdade de escolha? Olha, vem se decidir por Jesus, hoje é o seu dia. Seu nome está sendo escrito no livro da vida. Puxa, eu já ensinei isso, por isso que eu sou irônico, né? Então, meia culpa, meia máxima culpa. Já preguei assim. Né? Como a gente... seu nome está sendo escrito agora no livro da vida. Puxa... Estou atribuindo à Bíblia um negócio que ela nem atribui. O livro da vida foi fechado há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo. Mas como é que eu posso atribuir e apelar a um suposto livre-arbítrio do ser humano? Na Veja dessa semana, um cientista, foi lançado em português um livro de um cientista, mostrando como a alma humana, a mente humana é extremamente complexa. E que muitas vezes as decisões que nós tomamos em vida não tem nada a ver com um suposto livre-arbítrio. Ele, inclusive, usando a neurociência, chega a questionar o conceito, que é um conceito grego, helênico, de livre-arbítrio, que a Bíblia nunca usa. A Bíblia lembra que nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas malditas, que são coerentes com a nossa natureza adâmica, pecaminosa. Nós daremos conta dos nossos atos pecaminosos diante de um Criador, diante de um justo juiz que é incorruptível, que não tem como negociar com ele. Aí Paulo, verso 3, arremata aí que todos nós andávamos outrora, né, escravos do mundo, da carne, do diabo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí ele arremata, éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Qual o ponto aqui? O ponto é que esses seres humanos em Adão,
mortos, escravos do mundo, da carne e do diabo, eles estavam todos colocados num pacotinho, encerrados para receber a ira divina. E, gente, nós temos que perder nossos medos e receios, o medo de receber uma caricatura e ser tratado como uma caricatura, mas a gente tem que voltar a falar o seguinte: olha, você que está aqui, que não se agarra a Jesus, que não confia em Jesus como seu único Salvador, que não descansa no poder da cruz, você está morto nos seus delitos e pecados. Você não consegue fazer outra vontade que não a vontade dos poderes desse mundo, dos poderes do diabo, dos poderes da sua própria carne. Você que está aqui, que não ama Jesus, seu coração não é enternecido por Ele, não é leal só a Jesus, você, como Jesus mesmo diz em João capítulo 8, você ainda é um filho do diabo. E se você não se arrependeu dos seus maus caminhos, não abandonar seus maus caminhos, não se agarrar a Jesus, você vai ser condenado por toda a eternidade ao inferno. Se você não abandonar os seus pecados, se você não encontrar Cristo como única satisfação pelos seus pecados, você vai receber a justa condenação que vai ser atribuída a você. Esse tipo de linguagem, reconheço, constrangedora, mas bíblica, é que pode mudar a nossa cultura de morte, cultura que impera no país. De onde vem essa cultura de assassinatos no nosso país? O senso de impunidade. Não sei se vocês estão acompanhando esse caso lá da Paraíba, uma festa, fim de semana, pessoas invadiram a festa, os homens foram trancados no banheiro, as mulheres foram estupradas, 2 mulheres foram tiradas daquela festa, e depois foram assassinadas, uma na frente da igreja católica da cidade. Aí a polícia foi investigar, prendeu todo mundo, conseguiu prender todos os facínoras. Descobriram que quem liderou o grupo era casado, eram 2 irmãos, casados com 2 mulheres que estavam na festa, e um dos irmãos estava fazendo aquilo para dar um presente, dar o estupro como presente de aniversário para outro irmão. E aí? A polícia prendeu, vai haver um julgamento, essas pessoas vão ficar presas quanto tempo? 5 anos? 7 anos? Aí são libertas. E aí? Quantas pessoas são mortas no Brasil por ano por arma de fogo? Alguém sabe? Alguém lembra a média aí? 30, 40 mil pessoas. Nem no Afeganistão, nem no Iraque morre gente assim. A vida aqui não vale nada. Por quê? Por causa de um senso de impunidade completa. Porque a ideia, a noção bíblica, filosófica, civilizada, de responsabilidade moral, foi completamente abandonada em nossa cultura. Só que a gente tem que lembrar que aqueles facínoras, que os políticos corruptos, desonestos, o pessoal que desvia o imposto suado que a gente paga para o Estado, se essa turma não se arrepender, eles não vão ter um cordeiro no último dia. Eles vão ter um leão. Todos vamos morrer, gente. Não tem como fugir disso. Todo mundo aqui vai morrer. Como é que você encara a morte? Como é que você encara a morte? Quem te dá coragem para enfrentar esse terrível inimigo? É Cristo? Se não é Cristo, cara, você está roubado. Você vai gritar um bocado, vai xingar, vai blasfemar e vai morrer a si mesmo. Sem conforto nenhum. E vai dar conta dos seus pecados. Não vai ter como correr, não tem negócio, Deus não é brasileiro. Não tem jeitinho diante do tribunal dele. Esse tipo de linguagem tem que voltar à tona em nossa pregação, nosso ensino. Só que não pode ser uma linguagem unilateral. Eu estou falando de pecado hoje. Amanhã eu falo de eleição, de Cristo, de cruz, de graça. Paulo arremata. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nota que agora a coisa é particular. Ele não está dizendo que amou a todos. Provocação para amanhã. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, sois salvos, etc, etc, etc. Amanhã a gente trata disso aí. A gente não pode ser unilateral. A gente vira caricatura de pregador fanático quando é unilateral. Quando a gente só fala de pecado, de danação, de inferno, a gente tem que falar disso e ligar isso à cruz, a Cristo, a graça, a misericórdia. Ainda tem esperança.
Aquele que não abraçou Cristo dessa vida, ainda tem esperança de correr para Ele, encontrar salvação nele, encontrar já nessa vida, vida eterna. Ele já tem como reinar nessa vida. Agora, permanecer endurecido, permanecer em rebelião, vai morrer nos seus pecados, as 3 mortes. Morre a morte física. Morre a morte física com morte espiritual. O resultado é a morte eterna. O inferno, que já foi preparado para o diabo e seus anjos desde antes da fundação do mundo. Se a gente quer começar a experimentar uma transformação da nossa cultura, que expulse essa cultura de morte que se instalou em nosso país, se morre de forma tão fácil, de forma tão banal, nós temos que recuperar a linguagem bíblica de pecado, de rebelião, de transgressão e de iniquidade e de castigo, de retribuição para aqueles permanecerem nesse pecado, para aqueles que continuarem ligados em Adão. A única esperança é se ligar a Cristo. Então, de um lado, a gente tem o que a gente chama aí de depravação total. Todas as esferas da humanidade manchadas pelo pecado. Paulo mesmo em Efésios vai falar que a nossa mente está entenebrecida. A mente do incrédulo, a mente daquele que está em Adão, ela é um quarto escuro. E Deus é um gato preto. E você não consegue pegar nada nesse quarto escuro. É necessário vir a luz do Evangelho para trazer luz, para clarear esse quarto escuro. A imagem de Paulo em Atos 9 é também bacana. Os nossos olhos estão cheios de escamas. A gente está cegado para o Evangelho. A gente não consegue ver a beleza de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Nós em Adão, a gente não consegue ver a beleza da cruz. Nós em Adão, a gente não tem como saborear a beleza da comunidade cristã. Em Adão, nosso coração é de pedra. E aí lembra de Jeremias 31, Jeremias 33, é necessária a vinda do Espírito com poder para que o coração de pedra seja arrancado e seja atribuído um coração vivo para Deus, um coração que tem prazer em Deus e na sua lei. Como eu posso fazer isso por mim mesmo? Peraí, vou tirar um coração de pedra, obviamente metáfora, né? Vou tirar um coração de pedra, agora eu boto um coração de carne. Clique. Até aqui eu sou incrédulo, a partir de agora eu sou crente. Eu decidi por Jesus, agora o Espírito Santo vem para mim. Isso é louco, não é nem bíblico, nem racional, nem lógico. É necessário, o que o texto diz aqui, verso 4. Deus foi rico em misericórdia, seu grande amor, nós, em estado de morte, fomos vivificados, só depois que a gente conseguiu ter fé. É necessário que o Espírito Santo venha com poder. O Espírito Santo tira as escamas de pecado que me cegavam, enterneça meu coração, torne o meu coração que era empedrado um coração vivo para Deus, arranque, quebra aquelas bolas malditas que me deixavam escravo, que me impediam de andar na direção de Deus. É necessário que o Espírito Santo ilumine minha mente para que eu consiga pensar com clareza. E aí que está, a gente só consegue evangelizar com propriedade se depender do Espírito Santo. Qual o problema da teologia fundamentalista, a teologia que nós fomos criados nela? Tudo era técnica. A evangelização era um apelo, era um culto especial, um momento de destaque, era necessário a pessoa ir à frente. Se a pessoa não estava muito convencida, ela podia ser convencida lá no gabinete do pastor, que ela fez uma decisão por Jesus para a vida eterna. Nunca escutou nada do Evangelho, mas fez a decisão, então agora está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tudo técnica, e técnica mecânica. A coisa chegava a ser tão escandalosa que eu cheguei a escutar de gente, e gente bem estudada, que estuda teologia e tudo mais, missionários e tudo mais, que se você não tivesse feito uma sequência correta, você não seria salvo. Se você não veio à frente, o pregador orou por você, música dramática, manso e suave, Jesus convidando. Bem, se você não provou isso, você não é crente. Aí eu fui criado no Evangelho, não sabia nada de teologia da aliança, né? E aí, como é que fica quem foi criado no Evangelho? Quem nunca fez nada, né? A minha queda do meu primeiro ministério começou mais ou menos o seguinte: o rapaz que ia dar um testemunho dramático de conversão não foi na igreja, aí não tinha um bobão para dar testemunho, o pastor vira para mim, bota o terno e gravata, você vai dar testemunho hoje no culto. Você é cabeça, mas nunca fez nada. Beleza, então eu fui lá, gente, eu era arminiano, agora eu sou calvinista, acabou, começou minha queda ali. Mas e aí? Como lidar então com o filho de um cristão? Alguém que mamou Bíblia, mamou devoção.
Nunca foi evangelizado, mas foi educado desde cedo da fé cristã. Então esse jeitinho todo formatado de técnica, você evangeliza, evangelização é técnica, evangelização é um passo 1, passo 2, passo 3, além de não ser bíblico, é ilógico e pouco pastoral. Deixava um monte de gente neurótica. Eu tive minha fase da adolescência, poxa, eu fico escutando os caras dando testemunho, fui eis isso, eis aquilo outro. Eu nunca provei esse tipo de drama. Para mim, desde cedo é natural entender que o evangelho é a única verdade, o único sistema que é racional, que me ajuda a viver, e aí? Então, essa noção de que você tem que cumprir alguns passos, a noção de que a evangelização é essencialmente técnica, ela cai por terra. Evangelização não é técnica, evangelização é apresentar uma mensagem, é comunicar uma mensagem, implorando para que o Espírito Santo vivifique o pecador. Isso é curioso. Aí o pregador dependia mais da técnica, mais da oratória, mais do carisma do que da vinda do Espírito com poder. Porque no final, as palavras que Paulo está empregando em Efésios 2, lembram que a obra da regeneração, a obra do chamado irresistível, essa vivificação do Espírito Santo é uma obra tão potente quanto a criação dos mundos e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É um milagre no mesmo nível. Por quê? Porque é um milagre de recriação, de renovação. Aqueles que agora estão em Cristo, como segundo Adão, eles estão recebendo justiça, estão recebendo vida, estão recebendo reinado por meio do Espírito Santo. E nesses que estão no segundo Adão, que é Cristo, neles a história está recomeçando. Nós somos as primícias do mundo vindouro. Agora, como uma pessoa morta em seus delitos e pecados, escrava do mundo, da carne do diabo, colocada debaixo da ira divina, encerrada para receber a ira, pode chegar a Deus somente por meio do Espírito Santo. Então, quando a gente evangeliza, e a gente começa a entender direitinho isso aqui, a gente tem que depender do Espírito. A gente está falando de Jesus para a pessoa, a gente está clamando para que o Espírito venha usar nossas palavras, abrir os olhos daquela pessoa, quebrantar o coração daquela pessoa, romper os senhores que escravizam aquela pessoa. Por isso, gente, que um pregador puritano, antes de subir no púlpito, gastaria aí 1 hora orando no seu gabinete. Os biógrafos dos puritanos lá do século XVII, século XVI, diziam que quando você chegava no gabinete do pastor, o pastor muitas vezes estava andando ao redor, dentro do gabinete, invocando o Espírito, implorando para o Espírito acompanhar a pregação daquela pessoa. Isso é brincadeira. Por quê? Porque eles, com outra teologia, uma teologia radicalmente bíblica, sabiam que a conversão é algo complexo, não é brincadeira a conversão. Não é uma questão infantil do tipo fazer uma decisão por Jesus. Ir à frente para receber a oração do pastor. Ouvir do pastor que uma vez salvo, sempre salvo. A conversão não é brincadeira, a conversão é complexa. Ontem eu perguntei para vocês, qual foi a última vez que você viu alguém chorando pelos seus pecados dentro da igreja? Essa ausência de quebrantamento, eu sou pecador. Para mim é a oração mais bonita da Bíblia. Ó Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse tipo de oração está em falta em nosso meio. Por quê? Porque nós abrimos mão da teologia bíblica do pecado, nós abrimos mão da teologia bíblica da salvação, e nós abrimos mão da vinda do Espírito Santo com poder para atribuir salvação àqueles que estão de seus delitos e pecados. Porque quando o Espírito Santo vem com poder sobre o pecador, é isso que resta. O chão simplesmente se abre. O pecador sabe que ele não tem estrutura nenhuma. Tudo que ele precisa está em Cristo. E ele não consegue abraçar Cristo. Ele precisa que Cristo mesmo o ajude para que ele abrace a Cristo como único Salvador, como seu único Salvador pessoal. Se eu estou correto em minha interpretação bíblica, o ponto aqui é que quando a gente começa a conversar sobre Jesus com as pessoas, a conversa é séria e é decisiva. Todo sermão tem que ser decisão. Toda a nossa conversa com o incrédulo tem que ser decisiva. E todo sermão, toda aula, toda conversa tem que ser acompanhada por oração incessante para que o Espírito venha com poder para abrir o coração daquela pessoa. Um comentário paralelo aqui. A gente precisa brigar com pentecostais? Não. Eles não querem
não dependem do Espírito? A gente pode não concordar com a nomenclatura que eles usam, batismo com o Espírito. Mas se a gente começa a entender a dinâmica da conversão cristã, a seriedade da conversão cristã, e a gente começa a depender do Espírito, a gente está buscando o mesmo que os pentecostais? Implorando para que o Espírito Santo venha, porque só Ele pode converter uma pessoa, só Ele pode mudar o coração de uma pessoa, só Ele pode trocar o coração de um pecador, de forma que agora esse pecador tenha um coração que seja vivo para Deus. Então, ao entender corretamente pecado, o próprio Cristo é magnificado, mas também nós somos levados a uma posição de depender de Deus para evangelizar. Então, evangelização não é técnica, evangelização não é método. Espero não estar machucando ninguém aqui, colocando o ministério de ninguém em xeque, mas evangelização não é ter uma classe de evangelismo. Eu detesto essa expressão, evangelismo, porque é da ideia de que você tem um sistema. Evangelizar é simplesmente anunciar a boa nova. Pode ser no seu consultório médico, pode ser na sua casa, pode ser lavando roupa no quintal, cantando um hino, numa fila de banco. Você falou das boas novas, você está evangelizando. Sua responsabilidade é evangelizar de forma precisa, bíblica, implorando para que Deus converta o coração daquele que você está comunicando a mensagem. Porque a responsabilidade de mudar o coração do pecador é de Deus, não sua. Não há técnica para isso. Ok? Depravação total, incapacidade total. Todas as esferas da nossa humanidade, escravas do pecado, manchadas ao pecado, logo, incapazes de buscar Deus por si mesmos. Incapazes de dar qualquer primeiro passo, ou segundo passo, ou terceiro passo, se o Espírito Santo não vier com poder e vivificá-lo, para que aí sim você agora, regenerado, ou vivificado, ou chamado pelo Espírito Santo, você consiga crer e se arrepender. Lembra de ontem? Quem consegue crer por si mesmo aqui? Quem consegue se arrepender por si mesmo? Quando eu evangelizava como arminiano, na verdade pelagiano, eu não entendia isso. Eu me lembro uma vez fazendo um trabalho missionário em Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, e era uma comunidade bem pobre, e lá evangelizando, eu tinha lá as 4 leis espirituais, e no final a gente tinha que perguntar para a pessoa se ela queria se decidir por Jesus ali. E eu virei para a senhora e disse: a senhora não quer se decidir por Jesus, fazer uma oração entregando sua vida a Jesus aqui? E eu insistindo com aquela senhora, a senhora era mais bíblica do que eu. Ela virou para mim e disse assim: mas pastor, eu não estou sentindo nada. Alguém tem que me tocar aqui para eu conseguir me decidir por Jesus. Mas minha senhora, só fechar os olhos e seguir minha oração. Ah, mas o senhor orar, tudo bem, repete minha oração. Mas eu não estou sentindo nada, meu irmão. Ela está correta. Ela está correta. Porque o Espírito Santo que tem que vir a nós e nos convencer do nosso pecado, da necessidade da justiça e do escape do juízo. Se o Espírito Santo não faz isso em nosso coração, a gente continua embrutecido, a gente continua escravo, a gente continua rebelde. Cadê o livre-arbítrio aí? Não tem. Nós continuamos experimentando a capacidade de fazer escolhas. Para usar a linguagem de Agostinho, a gente continua tendo, nesse sentido, algum livre-arbítrio. Mas, do outro lado, a gente não tem mais liberdade essencial. Nossa natureza é pecaminosa, nossas escolhas serão pecaminosas. Elas serão totalmente coerentes com o que nós somos. Lembra de Jesus? Jesus, assim, coisa para criança, ensino beabá. Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração é rebelde, pedra, nossas escolhas serão rebeldes, serão endurecidas do que se refere ao nosso Criador, nosso único Redentor. Última palavra antes de terminar aqui. Ok. Um ponto que a gente precisa trabalhar, especialmente aqui no Brasil, é o efeito do pecado na estrutura. Eu falei do pecado em Adão e o nosso pecado individual. Nós, como indivíduos, pecamos. Mas a gente tem que ir também um passo a mais. Eu não tenho muito mais tempo para desenvolver isso, mas tanto no Teologia Cristã como no Teologia Sistemática, eu e o meu colega Alan Might, a gente tenta desenvolver um pouco mais esse ponto. Mas uma questão é que
pecado corrompe a estrutura. Há um tempo atrás, um escritor cristão brasileiro que eu admiro muito, Lourenço Stélio Rega, ele participou de um programa de debates na GNT. Eu esqueci o nome do programa agora, mas é um programa bem legalzinho. E o tema do programa era corrupção. Tinha um rapaz, que eu também gosto bastante dele, daquele site Transparência, que ele publica os gastos do governo lá na internet, ele pesquisa, mesmo que está escondido, ele traz à tona também. Né? Mas é interessante, o debate entre o pessoal não cristão, o Lourenço estava quietinho no debate, né? O debate entre os cristãos, entre o pessoal que não é crente, estava travado, porque a noção que eles tinham é que o meio que as pessoas estão é a tentação e as pessoas não conseguem resistir a essa tentação. E aí a coisa mudou de figura quando o Lourenço chegou a palavra do Lourenço, ele é um pastor batista também, e ele disse o seguinte: olha, o problema da corrupção está no próprio ser humano. O ser humano é mau, por isso que ele tem prazer em corromper e ser corrompido. Aí o pessoal ficou doido. Chegou uma hora lá, o negócio foi tão escandaloso, depois eu mandei e-mail para ele, até gostei demais, que ele falou do evangelho sem usar linguagem religiosa. Ele continuou aprofundando esse ponto, que somos nós que poluímos nosso meio, nós somos corruptos e corruptores, porque nascemos em pecado, fomos criados em pecado. A apresentadora chegou a um ponto tão dramático no programa que ela falou assim: professor, o que a gente pode fazer então? Como é que a gente faz? A gente tem que nascer de novo. Aí o Lourenço deu uma risadinha. A senhora está certa, você está certa. Aí depois eu mandei e-mail para ele: rapaz, ele é batista, mas ele tem família presbiteriana. Eu falei: seu sangue presbiteriano falou mais bem forte, bem bíblico ali naquele dia, né? Ele me mandou depois um e-mail bem engraçado também. Ele tem um bom senso de humor, bem humorado, além de ser um cara brilhante também. Uma das boas cabeças que a gente tem aqui no Brasil. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em corrupção, e especialmente em pobreza, a gente tem que lembrar que esses dois pecados presentes na nossa cultura são fruto do nosso pecado pessoal. Quando a gente pensa, por exemplo, no estado como Maranhão, é um dos estados que recebe maior número de impostos no país, alguém chamou Maranhão de Sarnequistão. Eu dei muita risada. O cara devia ganhar uma medalha por essa, Sarnequistão. É um dos estados mais pobres, o pior IDH no nosso país. Da onde vem essa pobreza? São Luís está fazendo 400 anos agora. Podia ser uma mini Lisboa, cidade bonita, você anda um lugar abandonado, mas está lá, o mosteiro em homenagem ao Sarney, está guardado já lá, a biblioteca dele, está com o nosso dinheiro. Imposto nosso que sobe e não desce, então não tem nenhuma contrapartida. De onde vem essa corrupção que exclui pessoas, lança pessoas para baixo da linha da pobreza? Do pecado do indivíduo. E a gente tem que lembrar que Deus fica do lado das vítimas. Quando um pobre e um rico entram em conflito, isso é bíblico, Deus fica do lado do pobre. Porque esse abismo social nasce do nosso pecado. Ele é resultado do nosso pecado. O ponto aqui, o problema aqui não é a pessoa ser rica. O problema é que o pecado embrutece a gente de tal forma que a gente torna a riqueza um ídolo, mamon. O amor ao dinheiro é a raiz de tantos males. É a raiz dos males. E aí o rico, na sua empáfia, na sua arrogância, ele torna o dinheiro um fim em si mesmo e só amplia esse fosso de injustiça que a gente tem no país. Agora, do outro lado, quando a gente pensa nessa questão do pecado agindo na estrutura, pobreza, corrupção, violência, pornografia, etc. e tal, nessas máfias, por assim dizer, a gente tem que lembrar que aqui não tem saída simplória. Os crentes que amam a ideologia, que amam alguns partidos, eles querem terceirizar, isso é ironia, eles se acham os detentores das boas intenções, do outro lado eles querem terceirizar as boas intenções. Então eles acham que a gente tem que votar em certo partido, porque esse partido está fazendo justiça social, esse partido está igualando as pessoas. Em que pese a pergunta, será que o Estado tem o dever de igualar as pessoas? A obrigação
é nossa, do indivíduo, de fazer o bem a todos, especialmente os domésticos da fé. Então, nesse sentido, em nossas comunidades cristãs, que deveriam ser antecâmaras do céu, a gente não devia ter pobre. A gente não devia ter gente passando necessidade nas nossas igrejas. Nós não somos chamados a terceirizar as nossas boas intenções. Eu estou pagando imposto, então é dever do Estado dividir dinheiro, distribuir bolsas, etc. e tal. Não. Isso é alimentar uma ideologia mundana anti-Cristo e anti-Deus. Do outro lado, é minha obrigação fazer o bem àqueles que estão ao meu redor. É obrigação dos crentes ter sensibilidade com aqueles que passam necessidade, aqueles que passam fome em nossa comunidade. É obrigação dos crentes ajudar aqueles que não têm emprego em nossa comunidade. Então, se de um lado o pecado age no indivíduo, esse indivíduo pecador suja, mancha, onde ele toca ele destrói a estrutura. Então, a estrutura de poder, ela é corrompida, a estrutura de poder é maculada, há pobreza, ao hiato, ao abismo social, muitos com pouco e poucos com muito. Isso vem do nosso próprio pecado, pecado do qual nós somos criados. Na medida que nós somos vivificados pelo Espírito, na medida que nós nos tornamos novos homens, novas mulheres em Cristo, é nosso dever, nossa obrigação agir para ter um ambiente menos corrupto e corruptor, um ambiente onde a desigualdade social seja minorada. É nosso dever criar um ambiente onde o papel da mulher seja respeitado. É nosso dever criar um ambiente onde a violência seja lançada para fora, até mesmo a violência das palavras. Qual é o ponto aqui, para encerrar? Na medida que um homem ou uma mulher se converte, ele não só tem o poder do pecado quebrado em sua vida, mas ele agora é chamado para, como guerrilheiro, como um homem ou uma mulher subversivo, minar o poder do pecado das estruturas ao seu redor. Um exemplo aqui, bem rapidinho. 1 Pedro, capítulo 3, quando Paulo fala do papel da mulher ali. O papel da mulher com o marido não crente. É interessante, o Pedro fala da mulher ganhar o marido sem palavras. E não pela beleza externa, mas pela beleza interna. O que Paulo está lembrando? O que Pedro está lembrando? Que a mulher cristã tem um papel subversivo no seu lar. De lutar contra pecado dentro da sua casa. Isso se aplica a outras esferas, trabalho, educação, política, esportes e por aí vai. Não é um combate aberto, mas é um combate que tem que ser travado. Já que nós servimos um Deus preciso, o Deus da lei e da graça, nós agora somos arregimentados a lutar contra o pecado também ao nosso redor. Então, se a gente já localiza pessoas, por exemplo, lutando contra a corrupção, a gente tem que somar com eles. Se a gente vê pessoas lutando por uma reforma na arrecadação de impostos e na distribuição de impostos, a gente arregimenta com essa pessoa, a gente se torna aliado, co-beligerante, mesmo que a pessoa não invoque a Deus. Porque se ela está fazendo alguma coisa boa para minorar o pecado ao nosso redor, na nossa cultura, ela está fazendo aquilo também pela graça comum que Deus dá a ímpios e cristãos, justos e injustos. A todos os homens, todas as mulheres. Ok? Ok, vamos parar um pouquinho então. Uma das acusações que é feita contra o calvinismo é que ele desestimula, desencoraja a evangelização. Né? Então, eu queria que você falasse sobre a relação do calvinismo com evangelismo e missões. Ok, esse vai ser o tema de amanhã. Ontem eu rapidamente falei que nós é que temos que liderar a evangelização. Nós temos a obrigação de sermos os melhores evangelistas, os melhores missionários. Por quê? Porque Deus elege por meio de meios. Deus traz os seus eleitos por meio da pregação. Sem pregação não tem como convidar pecadores
a abraçar o Deus que elege. Então, a nossa obrigação, já que a gente não sabe quem são os eleitos, é pregar tempo e fora de tempo, em todo lugar, em todo canto. E aí, quem são os grandes missionários e evangelistas da história da igreja? Todos eles calvinistas. George Whitefield, Adoniram Judson, William Carey, Henry Martin, David Brainerd, Charles Spurgeon, mesmo Billy Graham, criado num ambiente presbiteriano reformado, e nunca rompeu com isso. Mesmo nas pregações públicas dele, o homem que mais falou para pessoas em toda a história. Ninguém nunca falou para tanta gente como esse homem. Qual a nossa obrigação? Sermos os instrumentos para chamar outros à salvação por meio da pregação da palavra. E a gente vai desenvolver um pouco mais isso amanhã. Bom, um dos pontos do arminianismo diz que Deus elegeu conforme a sua presciência, como se a escolha de Deus fosse passiva. No entanto, em 1 Pedro 1,2, o apóstolo diz que aqueles cristãos para quem ele estava escrevendo eram eleitos segundo a presciência de Deus. Então, como explicar esse versículo e relacioná-lo com Efésios 1,5, onde Paulo diz que aqueles cristãos foram predestinados segundo o beneplácito da vontade de Deus? Ok. Duas formas de entender o texto de 1 Pedro. Uma, o nível exegético, o significado da palavra no original, e outro, o nível teológico. No nível exegético, a palavra lá é preconhecer. Só que ela não tem uma acepção meramente grega. Deus, na Bíblia, conhece tendo intimidade. Por exemplo, Amós 3,2: de todos os povos da terra, só vós vos conheci. Isto é, de todos os povos da terra, somente com Israel Deus teve intimidade. Então, quando Pedro escreve que Deus o Pai teve presciência dos eleitos, o texto não está dizendo que Deus conhece. Bom, no nível, isso é interessante, o texto diz que Deus pré-conhecia os eleitos, mas o texto não diz por que Deus os elegeu. O arminiano tem que inferir que Deus teve um pré-conhecimento da pessoa, por isso ela foi eleita. Mas o que o texto quer dizer no original é que Deus amou os eleitos. Ele teve comunhão, ele conheceu esses eleitos antes da fundação do mundo. Só isso. Você pega, por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de hoje, e você vai ler lá que a tradução que se escolheu ali, para dar o significado preciso, é que Deus predestinou, Deus o Pai predestinou os eleitos. Ok? Agora, no nível teológico aqui, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai. Quem criou o que Deus prevê? O próprio Deus. Então, Deus está prevendo algo que Ele mesmo fez. Não o ser humano, não o homem. Ok? Então, no nível do significado da palavra, a raiz da palavra grega tem a ligação com a palavra hebraica conhecer. Então, quando o texto diz que Deus Pai os predestinou, ou os elegeu segundo sua presciência, o significado é que Deus os amou, por isso os elegeu. Mas do outro lado, a noção, a tentativa de fugir de um determinismo, refugiando-se da presciência, se torna banal, porque Deus prevê algo que Ele mesmo criou, algo mesmo que Ele determinou. Porque senão Deus não seria Deus. Ele estaria prevendo que outro poder, outra força fez o universo. Aí a gente caiu para o dualismo pagão, para o maniqueísmo lá do século III, século IV. Ok?